Boa tarde, pessoal. Boa tarde, trilheiros. Boa tarde, trilheiras. Tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais um julgado, né? Na verdade, nosso primeiro julgado do informativo 683 do STJ. Galera, a gente vai começar com recurso repetitivo, né? Sempre muito importante, aquele recurso que tem um peso maior, até em função do artigo 927 do Código de Processo Civil e da força dos precedentes. O recurso repetitivo é aquele que deverá ser seguido, né, por parte dos tribunais de origem, tanto por parte dos tribunais, tanto por parte dos juízes de direito, dos juízes federais. O recurso repetitivo que foi tratado no informativo 683, pessoal, foi sobre direito administrativo. Um tema muito interessante, né? Porque no edital, o que acontecia? Alguns municípios, né, alguns estados, eles estavam estabelecendo taxas em valores mínimos de administração. Então eles lançavam um edital com uma taxa mínima, né, estabelecida ali, abaixo da qual os licitantes não poderiam estabelecer qualquer tipo de proposta, né? Tinha que seguir ali aquele piso. E o que o STJ decidiu, pessoal? O STJ teve que se debruçar sobre a questão se era possível ou não uma cláusula prevendo justamente um piso a título de taxa de administração no edital de licitação. Galera, e a título aí de uma complementação doutrinária para a gente compreender melhor, para a gente ter subsídio para compreender justamente o nosso julgado, antes de tudo é importante a gente pontuar o que se entende por uma licitação, galera. Vocês sabem o que é uma licitação? Tem previsão constitucional, né, ali nos incisos do artigo 37 da Constituição Federal, e a licitação, ela tem uma lei de regência, uma lei muito importante, que é a 8666 de 93, por meio da qual a gente entende ela como um instituto vocacionado a selecionar a melhor proposta numa contratação com o poder público. É isso mesmo. A licitação, ela se assemelha muito ao concurso, né? A gente tem o sonho aí de passar no concurso da magistratura, do Ministério Público, você que quer ser defensor, você que quer ser delegado. A gente pretende, né, ingressar aí nos quadros da administração, a gente se sente vocacionado a tanto. A licitação, ela busca não aquele contratante, né, o contratado que está vocacionado a contratar com o poder público. Não é isso, né? E nisso ela se diferencia daquele que é selecionado no concurso. Você busca justamente a proposta mais vantajosa. O poder público, ele não pode contratar, por exemplo, o prefeito, ele não pode licitar ali uma determinada compra com um amigo, né? Ele tem que ser fiel a proposta mais vantajosa, seja sobre um critério de economicidade, seja sobre considerando aí uma licitação mais sustentável, seja o critério objetivo que se deseja adotar, né? Mas ao fim e ao cabo, pessoal, a gente tem que obedecer esses critérios objetivos na seleção do contratado que vai estar celebrando aí esse contrato com o poder público. Interessante mencionar, pessoal, que a 8666, ela se vocaciona não só a tratar da licitação, como também a tratar dos contratos administrativos. Então é uma lei muito importante também sobre essa outra vertente. Galera, uma questãozinha clássica de concurso que é muito importante a gente pontuar aqui para vocês é uma diferença entre modalidades de licitação e tipos de licitação. Aqui a gente não vai ter tempo de adentrar as minúcias, mas eu gostaria que vocês compreendessem que modalidade é justamente um conceito mais amplo de qual procedimento que a gente vai ter que seguir ali. Então a gente tem, por exemplo, a modalidade da concorrência, a modalidade do pregão, a modalidade do convite, tomada de preços, e existem particularidades que devem ser obedecidas, né, por parte de cada uma dessas modalidades. No caso dos tipos de licitação é diferente. O tipo de licitação ele vai ser um critério da contratação que deve ser utilizado a partir daquela modalidade já escolhida. Então, quando eu falar em tipo, eu gostaria que vocês pensassem em critério. E quando eu falar em modalidade, acho que a questão é a gente pensar uma questão mais... qual a espécie, né? Qual a modalidade mesmo de licitação que a gente vai estar escolhendo? Dentre os tipos de licitação, você pode utilizar, por exemplo, o critério da técnica e do preço, enfim. Mas você já sai daquele conceito lato, né, de modalidade e você começa a especificar a partir justamente do critério, pessoal. Já compreendido, né, esses preceitos preliminares, é muito importante também, pessoal, a gente entender o que seria essa taxa de administração no âmbito da licitação. A taxa de administração, pessoal, é justamente aquele valor que o contratado ele vai poder, eventualmente ele vai poder cobrar do contratante
para se beneficiar, né? Vai ser, de repente, sua margem de lucro, algo nesse sentido. O que aconteceu? Os editais, né, eles estavam estabelecendo valores mínimos, pisos, né? Taxas de uma espécie de piso a partir do qual não seria possível ultrapassar. E o que o STJ decidiu, pessoal? Vocês acham que o STJ validou essa prática? O STJ não validou essa prática, pessoal. O STJ entendeu que os editais de licitação, né, ou mesmo o pregão, aqui já adentrando em uma das modalidades, eles não poderiam, né, instituir valores mínimos a título de taxa de administração. Isso por quê, pessoal? Sob pena da gente violar o artigo 40, inciso 10º, justamente da Lei de Regência das Licitações. E o que esse artigo ele traz para a gente, pessoal? Esse artigo ele traz justamente o ensinamento de que, conquanto, né, apesar de ser possível estabelecer valores máximos, não se pode estabelecer, não se pode instituir valores mínimos. E a razão disso, pessoal, de certa forma é evidente, porque você vai estar diminuindo, né, a extensão da negociação entre o contratante e o contratado. Você vai estar impedindo aí, de repente, o poder público de conseguir uma negociação mais vantajosa, de fechar esse contrato por um valor menor, né, pessoal? Vamos falar o português claro. Então, é justamente isso. Você não pode ter taxa de administração mínima sob pena de você afetar aspectos negociais, né, do contratante e do contratado. E o ministro Jorge Fernandes, que foi responsável, né, ele foi o relator e o redator do acórdão, ele teve o cuidado de indicar que existem outros mecanismos na Lei 8.666 de 93 que são aptos a cercear propostas inexequíveis, né? Aquelas propostas que o cara vai dar uma proposta só para ganhar ali a licitação, mas depois ele não vai conseguir, né, entregar isso na prática. E quais seriam essas outras ferramentas, né, que estão à disposição aí do poder público para se evitar propostas inexequíveis? O ministro ele indica, por exemplo, as questões das garantias adicionais. É possível se exigir uma caução em dinheiro, é possível se exigir títulos da dívida pública, tudo isso a título de uma garantia adicional para a gente ter certeza que o contratado ele vai conseguir consubstanciar na prática aquilo que ele efetivamente prometeu, né, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse que foi o nosso primeiro julgado e, por favor, não se esqueçam que esse foi um julgado repetitivo, portanto ele tem grande chance aí de estar incidindo, de estar aparecendo aí nas provas dos senhores e das senhoras, tá bom? E essa foi o nosso primeiro julgado, aguardo vocês no nosso próximo encontro.